Domingo, 25º do tempo comum, que no seu ciclo C proclama o Evangelho do administrador astuto. É Lucas 16, versículos 1 a 13. Um administrador estava prestes a ser despedido pelo seu senhor, porque se descobriu que tinha uma gestão fraudulenta. E para garantir o seu futuro, com astúcia, beneficia os credores do seu senhor, para que lhe fiquem em dívida, uma vez despedido. E como faz? Pois o faz falsificando os balanços de dívida desses credores, diminuindo a quantidade real que lhe deviam ao seu senhor. Nós diríamos que comete uma falsidade documental. Pode causar-nos perplexidade, não é, que se elogie este homem, um administrador injusto elogiado. O certo é que, com esta forma de proceder, deixa patente que havia razões para o despedir, porque é de supor que, se agora faz isso, teria sido um administrador fraudulento, digno de ser despedido. Mas não nos distraiamos com a nossa lógica, porque o Evangelho não coloca como modelo a injustiça do administrador, mas a sua astúcia previsora. O Evangelho diz literalmente: o Senhor elogiou o administrador injusto pela astúcia com que agiu. A pergunta aqui é: o que quer dizer-nos este Evangelho? Certamente, este homem era um trapaceiro, um enganador, mas o Evangelho quer sublinhar que não era estúpido, que era astuto, previsivo. Pensava no seu futuro, O que se elogia nele é que seja astuto, prudente, sagaz, previsivo, sensato, perspicaz, habilidoso. E por isso, chama-nos a atenção para o risco de que, ao organizar a nossa vida espiritual, não sejamos igualmente previsores. Que sejamos ingênuos, tolos, desajeitados, descuidados e insensatos, sem pensar no nosso futuro. Como se pode traduzir esta advertência do Evangelho de hoje na nossa vida? Porque é óbvio que aqui há uma advertência contra a imprevisão, contra a candura, contra a insensatez. De não pensar no teu futuro, pois, obviamente, traduz-se em que temos de ter consciência de que a vida é breve. Santa Teresa de Jesus dizia: uma má noite numa má hospedaria. Essa noite parecer-te a longa, porque é uma má noite, uma má hospedaria. Parecer-te a longa, mas é muito curta. Esquecer que um plano sensato da vida deve ter em conta, para ser sensato, o balanço final. Claro, esquecer isso é um esquecimento enorme, não é? Ouvi, numa ocasião, uma expressão que me pareceu muito gráfica. Dizia: o homem que não pensa no julgamento final é como o industrial a quem não lhe preocupa o balanço da sua empresa. Veja, a um industrial, a um empresário, deve preocupar o balanço da sua empresa. Pois a alguém, a um cristão, deve preocupar-lhe que vai comparecer diante de Deus e qual será o julgamento. E por isso a parábola de hoje diz: dá conta da tua administração, presta-me contas. Sim, cada um de nós somos aqueles a quem Deus diz: presta-me contas. Então, o Evangelho de hoje, como traduz isto? Bem, vou ler a parte final. Depois dessa parábola do administrador injusto, como o Evangelho a concretiza: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Porque, se não fostes fiéis na riqueza injusta, quem vos confiará a verdadeira? Se não fostes fiéis no que é alheio, o vosso, quem vos dará? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá um e amará o outro, ou se dedicará ao primeiro e não dará atenção ao segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Esta é a concretização do Evangelho de hoje. Depois de ter narrado essa parábola do administrador injusto, do administrador astuto, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito, e quem é infiel no pouco, também será infiel no muito. Ou seja, toma consciência de que, nas pequenas coisas da vida, está em jogo a eternidade.
São pequenas coisas as que tens entre mãos, mas têm grande transcendência. É como se nos dissesse: olha, nessa administração dessas pequenas coisas está em jogo a tua eternidade. Isto poderia ser mal interpretado, poderia sobrecarregar-nos, não é? Como dizendo: meu Deus, e qualquer coisa que me distraia. Cometi um pecado no qual arrisco a eternidade. Obviamente, não se trata dessa interpretação escrupulosa. Lembrai-vos desse salmo que diz: se contabilizas as transgressões, Senhor, quem poderá resistir? E também, como dizemos na liturgia, não olhes para os nossos pecados, mas para a fé da tua Igreja. Não parece que este Evangelho queira centrar-se na necessidade de vasculhar o nosso passado, numa espécie de escrutínio angustioso de cada detalhe da vida. O exame de consciência cristão não é um exercício de escrúpulo. Antes, penso que deve ser interpretado de outra maneira. Ouvi também numa ocasião outra expressão que me pareceu luminosa e é a seguinte: errar uma nota. É um erro, é uma expressão de interpretação musical. Errar uma nota é um erro, mas tocar sem paixão. Interpretar uma obra sem paixão é imperdoável. Não se pede ao músico que não cometa nenhum erro em nenhuma nota, mas que seja capaz de interpretar a partitura com paixão. Isto é o que Deus nos pede. O que significa tocar sem paixão? Tocar sem paixão é o que o Evangelho diz no final. Bem, ter dois senhores. A chave deste Evangelho está no final, quando diz: eu só devo ter um Senhor. O meu coração deve ter um Senhor, não dois, porque então estou a tocar, interpretando a melodia da minha música sem paixão. Não, se eu tiver apenas um Senhor, se o meu coração tiver apenas um Senhor, embora possa cometer erros, embora seja fraco e frágil e cometa pecados, a minha paixão é o Senhor, e me converterei 1001 vezes, e farei todo o possível para me renovar e que o meu coração seja do Senhor. Por isso termina o Evangelho dizendo: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis amar a Deus e a Mamon, atenção a isto, e a Mamon, porque é a palavra aramaica que aqui se usa. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era uma palavra aramaica usada nos Evangelhos 2 vezes, no Sermão da Montanha e nesta parábola do administrador injusto. E Mamon é considerado como um demónio. Na Idade Média, personificava o demónio da ganância, da riqueza, da injustiça. Não, eu não posso servir a Deus e a Mamon. A quem está cheio de... A quem quer que o meu coração esteja cheio de ganâncias, de riquezas falsas. O meu coração é de Deus, o meu coração é dele, é seu. E peço a Deus que o Evangelho deste domingo me chame a essa entrega plena do meu coração a Ele. Que eu tenha essa previsão, essa sensatez de pensar em termos de eternidade. E para isso, se penso em termos de eternidade, como esse administrador astuto, cuidarei do meu coração para que seja plenamente de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.